Paris, 1896. Entre cafés iluminados a gás, bondes barulhentos e o perfume de absinto no ar, um novo século se aproximava. E com ele, uma história que jamais seria pintada em nenhuma tela, apenas no coração. Ela se chamava Claire Duval, filha de um senador influente e uma das debutantes mais cobiçadas da sociedade parisiense. Criada para obedecer, casar bem e sorrir com leveza, Claire parecia aceitar o destino traçado, até o dia em que conheceu Julien Martel. Ele era pintor, não de salões de exposição, mas de ruas e becos. Tinha as mãos manchadas de tinta, o cabelo revolto e os olhos carregados de um mundo que ela jamais ousara tocar. Eles se viram pela primeira vez num ateliê improvisado no alto de Montmartre, onde Claire fora escondida por uma amiga para posar como musa anônima. Era apenas um retrato, diziam, um rosto bonito em meio às luzes artificiais da nova Paris. Mas para Julien foi um trovão silencioso. Você não é como as outras. Seu olhar não cabe numa moldura. Ela sorriu. Pela primeira vez, sincera. A partir daquela noite, Claire voltou. Não apenas para posar, mas para ouvir suas histórias, tocar suas tintas, conhecer o mundo real, feito de artistas famintos, cantoras de cabaré, vinho barato e sonhos maiores que a Torre Eiffel. O escândalo seria impensável se descoberto. A filha do senador entre boêmios e anarquistas. Mas Claire já não temia escândalos. Ela temia apenas uma coisa: nunca mais ver Julien. No final daquele inverno, ele a levou até o alto da colina. A cidade inteira se estendia sob seus pés, iluminada por lampiões. O que você vê? Ele perguntou. Vejo Paris. E eu vejo você, por toda parte, até nos lugares em que nunca esteve. Ali, sob as estrelas de Montmartre, ele a beijou. E naquele beijo começou a guerra contra tudo o que os separava. Nem todo amor nasce sob bênçãos. Alguns surgem como pecados aos olhos dos outros, mas milagres aos olhos de quem sente. Claire já não caminhava como antes. Seus passos, antes contidos e discretos, agora se arriscavam pelas vielas de Montmartre com a ansiedade de quem guarda um segredo. E o segredo tinha nome, voz rouca e tinta nos dedos: Julien Martel. O ateliê onde se encontravam era um sótão apertado, com janelas grandes e telhas quebradas. Havia cheiro de óleo e pão velho, mas para Claire era o lugar mais vivo do mundo. Ali, ela sorria com a alma. Ele pintava retratos que jamais venderia. Não queria dinheiro, queria eternidade. E ela era sua musa, mas também era algo que ele não ousava dizer em voz alta. Se eu disser que te amo, você volta para sua vida? Se você não disser, eu nunca mais saio daqui. Eles riram. Riram como só os apaixonados riem, com medo de chorar depois. Mas o tempo não tem pena dos sonhadores. O senador Duval começava a desconfiar. Os horários, as desculpas, os silêncios, tudo soava fora do protocolo. Contratou um homem para seguir a filha discretamente. E não demorou para descobrir. Sua filha estava sendo desonrada por um pintor de rua. A notícia explodiu em fúria no jantar de família. Você é uma Duval, Claire. Isso não é um romance. É uma vergonha. Se amar for vergonhoso, então sou culpada, mas jamais arrependida. A mão pesada do pai bateu na mesa, mas ela não recuou. Foi trancada por dias, sem cartas, sem saídas, sem Julien. Ele, sem saber de nada, continuava indo ao ateliê. Esperava, pintava, esperava de novo. Aos poucos, os quadros ganharam tons mais escuros, até que a luz dela parecia ter sumido. Mas Claire não era feita de rendas frágeis. Ela era feita de decisão. Na calada de uma madrugada gelada, com o vestido escondido sob um manto escuro, ela fugiu. Cruzou a cidade com os sapatos nas mãos, as bochechas queimando de frio e de coragem. Chegou ao ateliê, empurrou a porta.
encontrou Julian dormindo entre telas e pincéis. Você ainda me pinta? Ele despertou e chorou. Nunca parei. E ali, entre lágrimas, promessas e beijos, os dois entenderam. O mundo jamais aprovaria aquele amor, mas também jamais o impediria. Quando o amor começa a brilhar mais forte que a reputação, surgem aqueles que tentam apagá-lo à força. Mas há luzes que, uma vez acesas, jamais se rendem à escuridão. Depois da fuga de Claire naquela madrugada, o mundo que antes era dourado e rígido passou a ser pintado em tons de liberdade. Ela vivia escondida, sim, mas era a primeira vez que vivia. Passava os dias no ateliê de Julian, ajudando com os quadros, limpando pincéis e escrevendo cartas que jamais enviava. À noite, caminhavam entre artistas e luzes, nos cafés de Montmartre, ouvindo música, poesia e promessas que só os que amam sabem fazer. Vamos fugir de Paris, disse Julian certa vez. Em Veneza ou Lisboa, ninguém nos conhece. Mas é aqui que me tornei livre, e é aqui que quero ficar. Ele a abraçou. Pela primeira vez, sentia que tinha mais do que uma musa. Tinha uma parceira de alma, mas a cidade murmurava. O nome Claire Duval ainda carregava peso, e sua ausência, escândalo. O senador enfurecido mobilizou influência e ameaças. Fez questão de avisar a galeria mais famosa do Quartier Latin. Nenhum quadro com a assinatura Julian Martel seria exposto sem consequências. Era sua última arma. Acontece que Julian havia sido convidado para participar de uma grande exposição coletiva. Seria sua chance de mostrar ao mundo não apenas seu talento, mas a mulher que amava. No centro do salão, um retrato de Claire, sentada, com os cabelos soltos, o olhar direto e altivo. Não como musa, mas como igual. Eles vão tentar destruir você por minha causa. Então que venham, porque sem você, eu sou só tinta seca. Na noite da exposição, o salão se encheu de artistas, críticos, nobres e curiosos. Claire observava de longe, disfarçada sob um chapéu escuro. Julien estava diante de seu quadro mais ousado. A pintura foi elogiada, criticada, temida. É bela e ofensiva, disse um diplomata. Ofensiva é a covardia com que vivem os que nunca ousaram amar. Pouco depois, um oficial da prefeitura chegou. Trazia ordens do senador retirar a obra. Julian se posicionou à frente do quadro. Se esta cidade é feita de luzes, que comece aqui uma que não se apaga. Um silêncio invadiu o salão. E então, aplausos. Um por um, artistas e visitantes se colocaram ao lado do quadro. Claire saiu das sombras. Sou eu na pintura, e não me envergonho. Naquela noite, a obra ficou exposta. O escândalo, inevitável. O amor, incontornável. E ali, entre olhares e luzes douradas, Claire e Julian deram um passo que não teria volta. Publicaram seu amor para o mundo. O amor não sobrevive apenas de paixão. Ele precisa de escolhas. E toda escolha vem com um preço. Alguns pagam com o nome, outros com o coração. Depois da exposição, Paris não falou de outra coisa. O nome Claire Duval deixou de habitar apenas colunas sociais e passou a circular pelas rodas artísticas, jornais e sussurros dos salões. Ela, a filha de um senador, posando para um pintor pobre? Ela agora vivendo com ele em Montmartre, entre cortinas esvoaçantes e risos libertos? Para uns, um escândalo. Para outros, um símbolo de coragem. Mas nem todo coração está pronto para resistir ao peso do mundo. Julian notava o cansaço nos olhos de Claire. Ela sorria, sim, mas também hesitava. Um dia, voltando do mercado, encontrou uma carta, manuscrita. Reconheceu de imediato a caligrafia. Seu pai. Claire, se ainda há em você um traço da jovem que criei, venha, só quero conversar. Ela não sabia o que esperar, mas foi.
Encontrou o pai na casa antiga da família, agora cinzenta e silenciosa. Ele parecia mais velho e derrotado. Você destruiu a reputação dos Duval. E o senhor destruiu a minha liberdade por 19 anos. O senador abaixou os olhos. Não tinha mais força para lutar. Ao menos me ouça. Tenho uma proposta. A proposta era cruel, porém tentadora. Se terminar com o pintor e voltar à família, seu nome será limpo. Terá segurança, fortuna e poderá voltar aos salões. Caso contrário, será apagada para sempre. Claire voltou para Montmartre com o coração em guerra. Julien a aguardava, como sempre, com pincel em mãos e olhar atento. Você esteve com ele, não foi? Sim, e... Ela respirou fundo, caminhou até ele, tomou sua mão, aquela mão manchada de tinta e verdade. Ele me ofereceu um jardim de invernos, mas você me deu a última rosa viva. E qual você escolheu? A que ainda tem perfume. Naquela noite, Claire queimou a carta na lareira e Julien pintou um novo quadro. Nele, ela aparecia de costas, diante da lareira, com o fogo refletindo em sua silhueta. Título da obra: A Mulher que Ficou. Alguns amores precisam atravessar a tempestade para florescer. Outros são a própria luz que guia no meio da escuridão. Os meses passaram. Claire e Julien resistiam como podiam. Viviam com pouco, mas viviam com verdade. A arte de Julien começou a ganhar reconhecimento discreto, não dos ricos, mas dos verdadeiros, jornalistas alternativos, jovens artistas, donas de cafés que exibiam seus quadros nas paredes. A revolução que tanto temiam tornava-se poesia visível. Mas então veio o golpe final. Um decreto do senador, influente na política urbana, proibiu ateliês não registrados em Montmartre. Era uma medida velada, feita sob desculpa sanitária, mas todos sabiam o alvo. O sótão de Julien seria fechado. Querem nos calar, Claire? E talvez consigam. Talvez fechem portas, mas nunca fecharão o que já abrimos aqui dentro. Ela apontou para o coração dele. E então ela teve uma ideia, arriscada, impensável, mas brilhante. Vamos expor sua arte, não em uma galeria, mas na rua, como Paris nunca viu. Durante semanas, os amigos pintores, costureiras e músicos ajudaram. E numa manhã fria, ao amanhecer, todas as ruas de Montmartre amanheceram com quadros de Julien pendurados entre postes, árvores, portas e janelas. Quadros de liberdade, quadros de Claire. A cidade parou. Jornais noticiaram. Turistas fotografaram. Artistas consagrados elogiaram. E até mesmo a elite se encantou. O senador Duval foi à colina. De longe, observou a multidão reunida. Ali, entre artistas e crianças, estava sua filha, vestida com simplicidade e dignidade. Ela ouviu. Ele não disse uma palavra, apenas sorriu, pequeno, contido, talvez pela primeira vez, resignado. Meses depois, Julien recebeu um convite inesperado, uma exposição no Musée Rodin, com patrocínio anônimo. Ao lado do convite, um envelope. Para a filha que ousou ser mais que um sobrenome. Com amor, pai. Claire e Julien se casaram em segredo entre amigos e luzes. O mundo ainda os julgava, mas agora também os aplaudia. Quando alguém pergunta como começou minha carreira, respondo com uma data. Mas quando me perguntam por que pintei, respondo com um nome: Claire. Julien Martel em seu diário anos depois. E assim, entre quadros e coragem, entre ruas molhadas e colinas floridas, entre escândalos e superações, eles viveram e amaram sob as luzes eternas de Montmartre, porque o amor, quando verdadeiro, pode ser proibido, mas nunca esquecido. Se gostou dessa história, deixe seu comentário contando o que mais emocionou você.
Inscreva-se no canal para mais contos como este e compartilhe este vídeo para espalhar amor e esperança a mais pessoas. Nos vemos na próxima história.